Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos lá começar mais uma aula. E hoje nós vamos falar de biotecnologia, tá? E aí, bom dia, Israel. Escreva ali bom dia no chat. Olha, então, como a gente vai falar de biotecnologia, até comecei a falar um pouco de clonagem na aula passada, só que eu vou falar de biotecnologia, mas assim, eu tive tipo, quando você sabe quando tem um insight, sabe, tem um negócio assim você pensa assim, vem uma coisa assim na sua cabeça e fala, nossa, Olivia, não explica clonagem agora, explique sobre vacina. Entendeu? Então, por isso que eu vou explicar sobre vacina. E depois a gente volta para o clássico. Porque o que é o clássico da biotecnologia? É falar de clonagem, falar de transgênico, falar de terapia gênica, né? Então, essas coisas assim, são clássicas. Agora, eu quero, mas eu tenho coisas aqui que vale a pena você lembrar, porque tem essa pandemia aí, né, gente? Então, vai que cai sobre essa questão da vacina ligada à biotecnologia, certo? Então, eu vou começar sobre esse assunto hoje. E aí é bom que você dê uma revisada também nos outros tipos de vacina, tá bom? Olha, então vamos lá. Então, eu já até peguei o tempinho que eu tinha de uma aula para outra e desenhei aqui nesse quadro. Pessoal, dá para enxergar aí tudo? Tá tranquilo, Matheus? Beleza. Então, vamos lá. Ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, por que eu vou falar de biotecnologia nessa questão da vacina? Porque tem laboratórios, que eu já te falei da Pfizer. Pfizer é o mesmo laboratório que fez o Viagra, que inventou o Viagra. Eles estão fazendo também uma vacina usando a biotecnologia, né? Então, por isso que é importante, que vai que cai isso numa prova, vai que cai isso no Enem aí. Então, por isso que é importante. Então, vamos lá. Primeiro, falar do coronavírus. Lembra lá, o coronavírus, revisando o coronavírus. Coronavírus, esse aqui, né? Lembrando que é o nome dele, SARS-CoV, é o SARS-CoV-2, tá? Então, é o SARS-CoV-2. Você sabe que tem o SARS-CoV-1, né? Que é o que causou o SARS, né? Que o pessoal chama de SARS, que é aquela primeira ação lá em 2002, 2003, que surgiu o primeiro coronavírus. Por isso que fala o novo coronavírus, apesar que são 7 coronavírus que atacam humanos, né? Que invadem as células humanas. Humanas e animais, né? Mamíferos, né? Bem, vamos lá. Então, esse SARS, o que acontece? Ele é um vírus envelopado, né? Lembra que ele é envelopado. Então, tem envelope. Lembra que o envelope, ele é o quê? Ele é lipoproteico, ele é formado de lipídios. Deixa eu escrever aqui, eu vou escrever lipídios mesmo. Tá? Lipídios. Então, ele é lipoproteico, ele tem parte de proteína, parte de lipídios, né? É o envelope. E aqui ele tem o capsídeo. Capsídeo é a parte proteica que envolve o material genético. E o material genético desse vírus, você sabe que é de RNA. Então, ele vai entrar na célula, só que ele não vai precisar entrar no núcleo da célula. Né? Então, ele vai entrar na célula e já vai fazendo a síntese proteica dele. Né? Então, ele já vai produzindo lá a produção de proteínas, como se ele fosse um RNA mensageiro. Então, é muito mais rápido a multiplicação dele. Ele não precisa entrar no núcleo da célula, entendeu? Para a célula ler como se fosse o material genético dela e produzir esse vírus. Então, na verdade, ele entra no citoplasma celular e começa a produzir vírus. Aí, eu vou te falar, tem a gente fala 3 gerações de vacina. É o que é usado quando a gente fala de vacina, a gente chama de geração, tá? São 3 tipos, 3 formas de produção de vacina. Então, são 3 gerações de vacina. A primeira geração, gente, é quando eu uso o vírus atenuado. O vírus atenuado ou inativado é quando eles tiram a virulência. Então, o que acontece? Eles fazem uma seleção dos vírus. Olha que loucura. Lá no laboratório, eles colocam os vírus para entrar dentro de células.
lógico, tudo isso aí lá no laboratório, colocando dentro das células, e aí ele vai analisando, ele vai produzindo as cepas que vão atingindo menos as células, tá? Então, tá meio embaçado? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá embaçado ainda? Tá não? Porque falaram aqui no chat que tá embaçado. Não, né? Então, ótimo. Então, dá para visualizar, né? Para você também está? Eu não sei o que pode ser. Difícil, hein? Deve ser, pode ser, né? Pode ser internet. Ah, é tenso, né, gente? Mas... Ah, você tirou um print? Você printou aí? Mas você me tirou aí junto com, com o quadro, Matheus. Que é isso? Aí eu fico a moça. Ficou horrível. Ficou horrível. Então, vamos lá, tem que avisar que você vai tirar o print, menino. Então, vamos lá. Olha, tá bom, posso, mando-nos aonde? Mando no grupo? Tá bom, eu vou tirar, eu vou tirar então, mando no grupo. Apesar que, deixa eu pegar aqui rapidão. Tá lá. Aí quem não tá no grupo tem que pegar com alguém que tá com o grupo, tá? Ah, manda pro Célio? Beleza, 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 beleza. Vou mandar agora. Certo. Beleza, mandei, tá? Mandei pro Célio, mandei no grupo, né? Isso mesmo. Eu tô no grupo, né? Eu tô naquele grupo. Então vamos lá. Então vamos lá. Então, voltando aqui, então eu quero que você entenda que que eles fazem para atenuar. Ah, eles vão mudar o material genético desse vírus? Não. Eles vão selecionar os vírus. Então, eles colocam esses vírus para se multiplicar dentro de células, lógico, no laboratório ali, né? Com tecidos. Então, ele pega o tecido, que aquele vírus tem afinidade, e começa a introduzir esses vírus dentro das células. E aí ele começa a fazer uma seleção. Qual que é o vírus que não está tão agindo dentro da célula? Qual que é então ele vai selecionando, vai fazer uma seleção artificial desse vírus. E aí quando ele vê que aquele vírus está bem enfraquecido, que ele não está causando nada dentro da célula, que ele não está se multiplicando dentro da célula, então eles pegam aquela cepa e transformam então na vacina. Entendeu? O Célio falou alguma coisa aqui comigo. Aí ele perguntou o que é isso. Para mandar para os alunos, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? É ótimo. Mas vamos lá. Então, olha, eu quero que você entenda que é isso. Então, isso aqui, ó, esses tipos de vacina, febre amarela, sarampo, rubéola, a primeira vacina, que é a varíola, elas todas foram realizadas dessa forma, tá? Então foram fazendo seleção de material, seleção de vírus até chegar no enfraquecido. Agora, tem outro tipo, né? A segunda geração de vacina é quando você usa. Eu coloquei vírus aqui, mas na verdade é muito feito por bactérias, tá? É muito feito em bactérias, sabe? Aquelas vacinas para evitar bactérias, por exemplo, difteria, coqueluche, tétano, tá? São vacinas, tuberculose. Então, até anotar aqui, tem algumas bactérias. Então, vou escrever aqui: coqueluche, difteria. Então, tem também a
tuberculose. Então, essas vacinas, eles não usam, podem produzir a primeira ou a segunda geração. Pode ser que faça com que a bactéria fique bem, faça a seleção de bactérias para chegar a bactéria mais fraca, que não causa doença, ou pode pegar uma parte da bactéria ou a substância que ela produz, a secreção que ela produz. Né? Por exemplo, o tétano. Eu coloquei principalmente o tétano aqui, porque o tétano ele produz uma substância que vai cortar o impulso nervoso. Por isso que a pessoa fica toda contraída, tá? Então, porque tem um espasmo muscular por causa dessa substância. Então, eles pegam essa substância produzida pela bactéria e fazem a vacina. No caso do vírus, o que é feito? Pega um pedaço do vírus, do vírus mesmo, né? Então, do vírus pode ser o envelope dele, tá? Pega uma parte do envelope dele, porque esse envelope é o que conecta com a célula. E aí faz a vacina, tá? Dependendo do vírus, pode usar também a própria secreção que vai ser produzida por esse vírus, tá? Porque também tem produções de substâncias tóxicas, né? Que pode induzir a célula a produzir, tá? Quando o vírus entra dentro de uma célula. Mas, geralmente, esse tipo aqui, a segunda geração, é muito utilizado em bactérias. Beleza? Agora vamos para a biotecnologia. A biotecnologia, pessoal, é isso aqui. É assim, primeiro, o que é feito para fazer a terceira geração de vacina? Um mapeamento genético do vírus. A sequência, né? O sequenciamento genético. Então, para saber quais são as bases nitrogenadas desse vírus, qual que é a sequência de bases nitrogenadas, qual que é o tipo de material genético, é de DNA, é de RNA. Você viu que quem fez primeira vez o sequenciamento genético do vírus, do coronavírus, foi o Brasil. Foram mulheres até, né, pesquisadoras, que fizeram. Aí por que elas fizeram tão rápido? Porque elas fizeram o sequenciamento do vírus da Zika. Então, como teve um surto muito, de muitos casos aqui no Brasil, né, e estavam naquela questão da microcefalia, estava pegando muito, né, essa questão da microcefalia aqui no Brasil. Então, eles começaram a fazer, então eles fizeram rapidamente esse sequenciamento para ver o que poderiam fazer, estudar o vírus, né? E até compararam essa Zika com outros vírus, como o vírus da dengue, o vírus da chikungunya, porque é parecido, né? O material genético é parecido. Então, como ela já tinha essa sequência, já tinha todo esse protocolo para fazer esse mapeamento genético, então eles fizeram um mapeamento genético do coronavírus bem rápido. Então, a partir do momento que descobriram qual que era o RE, que era de RNA, mas qual que é a sequência de bases nitrogenadas, é possível fazer, então, uma manipulação desses genes desse vírus. Tá? Então, por isso que surgiu, aí tem 3 formas de você fazer a vacina dentro da terceira geração. Que é, ou você pega o DNA, o RNA desse vírus, né, no caso é RNA, e coloca no plasmídio de uma bactéria. Tá? E esse plasmídio, então a vacina é introduzida na pessoa, o plasmídio de uma bactéria com o RNA do vírus. E aí, isso vai fazer com que, quando entra no corpo da pessoa, isso aí é como se fosse uma alteração genética na pessoa, né? Porque o organismo reconhece aqueles genes diferentes, aquela estrutura diferente, e você começa a produzir anticorpos, tá? Então, isso aqui, ó, quando eu falo plasmídio de bactérias, é como se pegasse, vamos supor que o RNA fosse vermelho, tá? Então, eles pegam o plasmídio, que é um fragmento de DNA de bactéria, né? A gente já estudou isso. E aí ele acrescenta o RNA do vírus. E aí, a partir dessa estrutura, eles fazem a vacina, tá? Então, é como se colocasse dentro das nossas células o vírus, só que ele não vai conectar com as células do sistema respiratório, né? Então, aí, o que o corpo vai fazer? Ele vai reconhecer como corpo estranho e aí começa a produzir anticorpos. Entendeu a diferença? Porque o que faz a conexão do vírus com a nossa célula é o envelope,
Porque o envelope não tem aquela proteína que encaixa com a membrana plasmática do sistema respiratório. Então, quando ela encaixa, aí as células do sistema respiratório, elas reconhecem o vírus, reconhecem o coronavírus, e aí permite a entrada do RNA. Quando o RNA entra, começa a produzir vírus. E aí essa célula sofre lise e começa a expandir, né, mandar mais vírus para várias células do sistema respiratório. Entenderam, gente? Aí tem a segunda geração. Essa aqui é quando inserem amostras de RNA junto com o envelope de outro vírus, tá? Então eles pegam um envelope, vamos pôr aqui, azul, preto, um envelope, então seria é como se fosse uma parte de membrana plasmática, né? Você sabe que isso aqui, esse envelope, geralmente ele vem da membrana plasmática da célula hospedeira, tá? Então eles pegam um outro envelope e colocam o material genético desse vírus lá dentro. Então o que acontece? Eles produzem um vírus diferente, um vírus de envelope diferente. Então, quando ele entra no nosso corpo, ele não conecta com o sistema respiratório, com as células do sistema respiratório. Só que nosso corpo reconhece como um corpo estranho e você começa a produzir anticorpos contra esse vírus. Entenderam? Olha que loucura isso. Agora, o mais louco, eu vou te falar agora, que é o que a Pfizer está fazendo. A Pfizer é aquela empresa lá que eu te falei, o laboratório, está fazendo essa aqui. Ele está inserindo amostras de RNA do coronavírus em um outro vírus. Eles pegam um vírus, que é o coronavírus, não, é o adenovírus. Adenovírus é o vírus que é do resfriado, tá? Mas a maioria da população mundial já pegou esse adenovírus. E o adenovírus, ele é menos virulento do que o coronavírus, claro, né? Que se fosse assim, muita gente tinha morrido de resfriado. Só que a gente sara, né? A gente cura rapidamente de um resfriado e a gente vai criando imunidade contra o vírus do resfriado, contra o adenovírus. Aí o adenovírus, ele também atinge o sistema respiratório, só que como eu te falei, ele é menos virulento, ele é mais enfraquecido. E aí o que eles fazem? Ele tira o DNA, o material genético do adenovírus e coloca o RNA do novo coronavírus. Então ele monta um vírus diferente. E esse vírus diferente, ele entra no nosso corpo. Só que o nosso corpo, ele reconhece como um corpo estranho, e como ele já está acostumado, né, já pegou o adenovírus anteriormente, a gente já tem, de certa forma, células de memória e produção de anticorpos. E aí isso faz com que você produza mais rápido os anticorpos contra esse vírus que foi produzido aqui junto com o adenovírus, a estrutura do adenovírus com o material genético do novo coronavírus. Então você começa a produzir mais anticorpos mais rapidamente para combater, porque você associa duas coisas, né? Que é o envelope de um adenovírus com o material genético do coronavírus. Então, aí você começa a produzir anticorpos contra esse material genético. Só que o seu corpo já produziu anticorpos contra o adenovírus. Então, provavelmente, você vai combater rapidamente, vai produzir mais células de memória, combatendo esse vírus novo, né? Esse vírus de biotecnologia. Pessoal, vocês entenderam? Então, essa parte aqui da terceira geração é a engenharia genética, é a alteração do material genético, né? É a construção de novos vírus. Então, isso é engenharia genética, isso é biotecnologia. Criaturas de Deus, vocês entenderam? Fala aí para mim, por favor. Fala aí no chat. Beleza, Matheus? Matheus falou que tá beleza. Todo mundo tá beleza, gente? Ótimo, ótimo. Top. Olha, eu quero fazer uma live, eu não sei quando, mas vai ser esse ano ainda, esses meses aí agora. A professora Carla, de redação, ela me deu uma sugestão para eu fazer uma live sobre os temas de biologia que podem cair na redação. Tá? Então, às vezes, pode ser que não seja o tema da redação, mas pode ser argumentos para a sua redação.
Então, eu vou fazer uma live sobre isso, tá? E aí vou estudar, vou pensar, porque tem essa questão, né, de baixar coisas assim na cabeça. E aí eu pensar, nossa, isso pode cair, isso pode cair, isso pode cair, isso pode cair. E eu vou fazer uma live e vou fazer também um resumo, tá? Um resumo que você, participando da live, você pode baixar, pode pegar, é de graça, entendeu? Eu não tô querendo vender nada na internet, só quero que você tenha conhecimento. Beleza? Tá? Então, eu vou fazer isso porque eu acho que é importante. Eu achei muito interessante ela falar isso, ela propôs para mim. Achei muito interessante. Então, aí seria uma live sozinha, tá? Não é como chamar convidado. Eu vou explicar quais são os temas que podem cair e estão relacionados à redação ou então argumentos para a redação. Tá? E eu vou convidar vocês depois. Vou organizar tudo direitinho e vou falar para vocês depois. Tá bom? Bem, então, eu vou agora falar do clássico, né? Vamos falar do clássico, vamos falar da biotecnologia clássica, vamos falar de clonagem, de transgênico, porque isso é importante, tá? Então, eu vou apagar, já que eu já tirei o print, né? O Célio tá mandando para mim mensagem. Ah, tá. Ele falou que vai mandar para vocês o quadro, tá? Bem, então vamos lá. Olha, vou escrever aqui o seguinte. Então, vamos começar com a clonagem, que eu já tinha falado na aula passada. Só que eu vou pôr alguns pontos aqui, tá? Primeira coisa, eu quero que você entenda que a clonagem, ela é uma reprodução assexuada. E existe clonagem natural, tá? Clonagem natural é porque, quando falo clonagem, é porque é uma reprodução assexuada, fazendo com que todos aqueles indivíduos tenham o mesmo material genético, são idênticos geneticamente, tá? Então, quando eu falo de clonagem, eu estou falando de reprodução assexuada, né? E os indivíduos originados dessa reprodução são geneticamente idênticos, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Tá? Então, isso é muito importante, tá? É muito importante você lembrar disso, que é reprodução assexuada e os indivíduos dessa reprodução são geneticamente idênticos. Quer dizer, os indivíduos que surgiram a partir dessa reprodução assexuada são geneticamente idênticos. E aí, eu quero que você entenda que tem a reprodução, a clonagem, que a gente chama clonagem natural. Clonagem natural é a clonagem que acontece porque vai gerar uma reprodução assexuada e todos os indivíduos são geneticamente idênticos. Então,
A gente chama, por exemplo, brotamento. Brotamento acontece, por exemplo, em poríferos, né, que é a esponja do mar. A esponja do mar, então, esse brotamento, ele pode ser de esponja do mar, pode ser os fungos, por exemplo, tem fungo lá, o Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, um Saccharomyces, né, ele é unicelular, ele produz brotos, né, então ele brota, né, produz vários tipos de fungos, vários indivíduos ali brotando, né? Aí são geneticamente idênticos. Outra coisa, regeneração. Essa regeneração, ela pode acontecer com poríferos, mas pode acontecer também com platelmintos. Platelmintos como a planária. Tá? Então, se você pega uma planária, parte ela no meio, vai dar 2 planárias. Você pega uma planária, divide em 3 partes, dá 3 planárias. Tá? Por quê? Porque esses animais, eles apresentam células mesenquimais, células totipotentes. Então, se você corta, ele vai surgir, vai dar origem a outro indivíduo. E é geneticamente idêntico, né? E tem uma questão também que pode ser natural, que é quando a gente fala dos gêmeos univitelinos. Tá? Os gêmeos univitelinos são aqueles gêmeos que são idênticos, né? Então, são idênticos geneticamente. Então, eu escrevi aqui, ó, idênticos. Aí, por que é uma clonagem natural? Porque eles vieram do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide. Né? Então, quando vai ter a reprodução, tudo bem, tem uma reprodução sexuada, né? Tem um óvulo, tem um espermatozoide, né? Vai ter um óvulo, tem um espermatozoide. Tá, e formou aqui o zigoto. Esse zigoto, ele sofre mutação, ele sofre multiplicação. Tá? Então, multiplica lá, vamos por mórula, né? Formar mórula, aí para formar blástula, né? No nosso caso é blastocisto, e aí esse blastocisto ele divide em 2 blastocistos. Desligar os impulsos. Então aqui você está vendo que vai surgir, vão surgir 2 embriões, dá para ver, né? 2 embriões, 2 blastocistos, e eles vieram da mórula. Então, a mórula, então aqui ela vai desenvolver um blastocisto só, um indivíduo. Só que a mãe, geneticamente, ela tem a predisposição para ter gêmeos idênticos. Então, o ovócito que promove essa divisão celular, né? Promove essa divisão em 2 embriões, entendeu? Então, olha que massa isso aqui. Então, tem um zigoto, forma mórula, ele forma 2 blastocistos. Eles vão ser idênticos geneticamente, porque vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Então, é como se fossem clones. São clones naturais. Então, existe essa clonagem. Outra clonagem que é feita é quando você usa mudas, tá? Então, a clonagem em plantas. Então, quando você produção de mudas. Estou falando aqui de plantas. Então, isso também é uma clonagem, mudas, ou então tem formas também assexuadas de reprodução de plantas, como as estacas. Né? Você vai plantar cana-de-açúcar. Você pega a cana, corta em pedaços, né? Em estacas, que a gente chama de em pedaços, você enterra esses pedaços, ele brota. Então, todos aqueles pedaços que você tirou da mesma planta e plantou ali, vai formar cana-de-açúcar geneticamente idênticas, né? Porque são o mesmo material genético, tá? Mudas também, você tira um galho ali, você fez um corte ali, que você sabe que aquele corte vai gerar
produção de raiz, né? Então, você está produzindo, então, uma muda. Então, você está fazendo clonagem. Beleza? Então, isso que é importante você lembrar, tá? Então, toda vez que é uma reprodução assexuada, naturalmente, você está produzindo clones. Só que como que é a clonagem mesmo? Posso apagar aqui, pessoal? Pode apagar? Pode? Então, vamos lá. Ah, para tirar foto? Ok. Beleza. Nossa. Vou ver aqui rapidão. Vou tirar do sério. E vou tirar para vocês. Se eu mandei certo? Só falta mudar para o grupo errado, né, gente? Aí é muito vexame. Vamos lá. Então, apagando aqui. Bem, então vamos lá. Olha, falta dar tempo de falar alguma coisa aqui ainda. Olha, então a clonagem, vamos falar de algumas coisas aqui da clonagem, que é a seguinte: tem a clonagem tradicional, depois eu quero até ver se eu procuro, na próxima aula, mostrar um videozinho para vocês, é que atualmente eles fazem muita clonagem em equinos, né, que eu até falei para você na aula passada, cavalos de corrida. Só que eles não podem, por exemplo, cavalo de corrida, que era um campeão, ele morreu. Você não pode fazer a clonagem desse cavalo. Geralmente eles fazem a clonagem da mãe desse cavalo campeão, entendeu? Então, porque quando você faz o clone de um animal que você sabe que ele é campeão em corrida, você conhece a genética desse animal, você sabe o potencial dele. Então, seria injusto com os outros animais, com os outros cavalos que não são clones, né? Então, seria isso. Mas vamos lá. Então, a clonagem, tem a clonagem normal, né? A clonagem que a gente utiliza para fazer clonagem de animais, e tem a clonagem terapêutica, tá? Que a gente faz clones de órgãos, tá? Então, clonagem tradicional, e aí você vai lembrar assim, vou escrever aqui, ó. Clássica, não, melhor que clássica, né? Tradicional não, clássica. Clonagem clássica. A clonagem clássica é quando você pega, primeiro, você vai pegar o núcleo de uma célula somática, Por que tem que ser uma célula somática? Porque tem um número total de cromossomos daquela espécie, né? Então, eu quero fazer o clone do Mateus, tá? Eu vou escrever aqui Mateus. Desculpa aí, Mateus, mas vou usar você aqui, tá? Fazer um clone do Mateus, ok? Então, o que eu vou pegar? Vou pegar na pele dele. Tem nada não. Acontece. Hã? Pode pegar então você para fazer o clone? Não tem nada, acontece. Pode? Ah, então tá Com bom. certeza. Então, beleza. Então, Não pode com isso, não. então tá bom. Então, eu vou tirar uma pele sua, pele do seu braço, tá? E dessa pele eu vou tirar as células somáticas. Então, eu vou tirar o quê?
o núcleo dessas células, tá bom? Alguma menina pode dar um óvulo? Posso pegar um óvulo aqui de alguém? Fala aí, sim. Que eu posso pegar aqui como exemplo? Porque aí é uma célula, é o núcleo de uma célula somática, mais o ovócito, tá? Então tem que ser de uma menina, né? Ovócito. Então, esse ovócito, eu vou tirar a membrana plasmática. Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, professora, se isso mantém ao longo da geração, tipo, a colega da minha mãe teve gêmeos, então quer dizer que sua prole será gêmeos e a prole dos seus filhos também? Ou não? Isso aí depende, tá? É assim, geralmente pula uma geração, tá? Então, por exemplo, tem gêmeos, então a amiga da sua mãe, a colega da sua mãe teve gêmeos. Então, os gêmeos podem pular uma geração, tá certo? Então, os netos não sejam gêmeos e os bisnetos gêmeos. Ou pode continuar, sim, tendo gêmeos, tá? Então, pode ser que os próprios filhos dela, os netos dela sejam gêmeos também, tá? Então, é genético, mas isso aí geralmente é passado através da menina, tá bom? Da menina. Bem, então vamos lá. Os gêmeos univitelinos, então, também possuem as mesmas habilidades propiciadas por caracteres genéticos? Sim, tá? Só que você tem que lembrar que tem aquela questão, fenótipo é igual a genótipo mais meio ambiente. Então, o meio ambiente pode influenciar. Então, isso faz a diferença entre os gêmeos. E lembrando, gêmeos são geneticamente idênticos, mas a personalidade é totalmente diferente, tá? Pode ser parecida, mas eles são pessoas diferentes. E para produzir uma pessoa, né, eu falo mentalmente, depende da genética, né, dessa parte genética e tal, mas depende também do meio ambiente onde ela vive, das coisas que ela vive, tá? As coisas que ela vive no meio ambiente são agentes provocadores. Isso aí pode gerar a forma que você vai agir no mundo, tá? Depende do que você vive. Então, isso aí, por isso que dá essa diferença. Professora, mas eu sou gêmea univitelina e minha mãe e minha irmã é canhota e eu sou destra. Isso é devido ao ambiente? Estranho, né? Estranho. Porque essa questão de ser canhoto e destra, geralmente é genético, né? Mas é estranho porque deveria ser as duas, uma coisa ou outra, né? Ou canhota ou destra. Mas pode ser meio ambiente, sim. Como também depende, o cérebro, ele pode desenvolver, né? Pode ter essa questão de desenvolver. Por isso tem pessoas que é destra no braço e é canhoto na perna, entendeu? Então, assim, não é obrigatoriamente a pessoa ela vai ser destra totalmente. Então, isso é o que deve ter acontecido lá com a sua irmã, tá? Entendeu? Então, deve ser uma coisa de ambiente e facilitação. Alguma coisa, sua irmã, ela desenvolveu alguma coisa que facilita ela ser canhota, entendeu? Mas geneticamente deve ser destras, né? Que o destro é dominante, né? É uma característica dominante. Beleza? Bem, então, acho que vai acabar, né, gente? Vai acabar. Vai acabar. Então, na próxima aula, eu vou fazer a clonagem do Mateus, tá? E aí você tem que lembrar que é uma célula somática, um ovócito, então vai fazer a união do núcleo da célula somática com o citoplasma e membrana plasmática do ovócito. E aí forma um zigoto, né? E esse zigoto é colocado, então, para ser multiplicado, forma moroblastocisto, e é colocado no útero de uma barriga de aluguel. E aí começa a ter o desenvolvimento, então, desse embrião clone, né? E ele vai ser idêntico geneticamente ao Mateus. Então, quando você pega uma foto do Mateus bebê, quando ele nasceu, você comparar com aquela criança que nasceu, eles são idênticos, porque é o mesmo material genético, como se fossem gêmeos, univitelinos, mas com tempo diferente. Olha que loucura, né? Em tempos diferentes, épocas diferentes. Então, isso é muito utilizado em animais, porque você sabe geneticamente como é aquele animal e para você usar até para procriação, né?